bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai assistir essa live, mas para quem tá aqui comigo ao vivo, bom dia. Hoje é dia 6 de junho de 2021 e a gente vai iniciar uma nova série de lives. Como a gente fez há 3 domingos atrás, a gente iniciou uma série, dividimos ela em 3 partes. O pessoal gostou e fica mais interessante também, que o conteúdo não fica tão denso, eu consigo diluir ele melhor para poder passar para vocês, tá bom? Então essa nova série, ela vai ser sobre respiração consciente, o que ela pode fazer pela sua vida, fazer por você, tá? Vou contar um pouquinho aí da minha história, por que eu entrei, né, neste mundo de respiração consciente e como é que isso se encaixa aí no dia a dia, como é que você pode estar aplicando isso no teu dia a dia, tá bom? Então, o que a gente vai falar hoje, né? Então, as áreas que a respiração consciente pode atuar na sua vida, né? Então, a gente tá respirando o tempo todo, só que a gente não tem consciência dessa respiração, muitas vezes, né? Então, a respiração consciente, quando você começa a praticar, ela vai ter uma ação nos seus relacionamentos, com seus filhos, com o seu esposo, com o seu trabalho, relacionamento com seus pais, com sua mãe, né, com toda a sua família. Tem resposta também na saúde física, na sua estrutura, tem também na saúde emocional e mental, né? Eu falo que a saúde das emoções, que a gente começa a trabalhar, está relacionado também, ajuda, né, na área da espiritualidade. Quando a gente começa a fazer esse trabalho, a gente vai acessando essas partes internas nossas com mais consciência. E aí a gente também trabalha foco e concentração, porque amplia muito isso, né? A parte nutricional, porque toda vez que você vai se alimentar, como você já vai estar num estado de mais consciência, conhecendo mais o seu corpo, porque essa respiração te coloca nesse conhecer você mesmo, você vai conseguir escolher melhor ali os seus alimentos, aquilo que faz bem para você, tá bom? Então a gente vai começar essa série falando sobre relacionamentos. Eu sei que é um tema super polêmico, a maioria das pessoas tem um certo desconforto de falar sobre relacionamento, porque as pessoas acham que relacionamento está apenas relacionamento amoroso, né? Casal. E na verdade não, tudo é relacionamento, né? A vida é relacionamento, a vida é relações. Então, essa primeira aba que a gente vai abrir aqui vai ser sobre relacionamentos e a respiração consciente. E vocês vão entender um pouquinho ao longo do que eu vou discorrer aqui, desse conteúdo, como é que isso vai se aplicar no teu dia a dia. Bom dia! Tudo bem? Então, o que a gente vai falar primeiro, né? Relacionamento de casal, né? Então, antes do relacionamento de casal, a gente vai falar do relacionamento com os nossos pais. Nossa, mas relacionamento com os pais vem antes do relacionamento de casal? Sim. Se a gente for pensar em ordem sistêmica, e eu nem vou me aprofundar muito nesse tema aqui nesta live, mas se a gente for pensar em ordem, os nossos pais vieram antes do nosso relacionamento de casal, né? Conjugal, para aqueles que são casados e tudo mais. Então, a ordem, aquele que veio antes tem precedência, né? Ele vem, aquele que antecede. Então, sim, primeiro o relacionamento com os nossos pais, depois o relacionamento de casal, e depois o relacionamento com os nossos filhos, e depois o relacionamento profissional. É nessa ordem, tá? E o que é importante a gente colocar aqui? Que independe de como foi a sua criação, independe se você conhece os seus pais, independe se você tem um relacionamento hoje com eles, né? Se vocês se falam, se vocês se veem, ou se eles não estão mais neste plano. É indiferente. Esse relacionamento, ele acontece, independente se você está ou não em contato com essas pessoas. A gente vai aprofundar um pouquinho isso, para que vocês consigam entender como é que isso vai funcionar, tá? E aí, assim, ó, a live vai ficar salva. Ela tá salva lá eu vou deixar lá no YouTube. O que aconteceu nas 2 últimas lives? Na última live, eu tive
um corte dentro da gravação dela aqui do ao vivo. Ela teve um corte, ela pulou um pedaço, não sei o que aconteceu, não sei se entrou uma chamada, eu não me lembro, e acabou cortando. Então eu tô fazendo edição disso, tá dando um baita de um trabalho, mas fiquem tranquilos que a parte 2 e 3 da série passada vai estar lá, mais essa aqui, tá bom? Tenha um pouquinho de paciência que a coisa vai funcionar. Então ela vai ficar salva lá, tá? E aí já me perguntaram, mas por que você não deixa salva aqui? Porque aqui a intenção não é essa. A intenção é que você esteja comigo aqui ao vivo, que você possa participar, que você possa mandar suas perguntas, mandar suas dúvidas, né? Já que você vai ver uma gravação, então você assiste naquela outra plataforma, que é muito mais interessante assistir os vídeos por lá do que por aqui. É só uma escolha, tá? E aí, a primeira pergunta para a gente abrir, né, esse nosso bate-papo de domingo: como é que tá a saúde das suas relações? Para quem tá aí comigo, responde para mim, se possível, como é que tá a saúde das suas relações? Tem saúde? Não tem saúde? Tá doente? Tá precisando de um remedinho? Mande aí para mim como é que tá essa relação, a saúde da relação. Eu sei que tem um delay, a gente tem que esperar. Como é que tá a saúde dessas relações? Vou contar uma história para vocês enquanto vocês vão respondendo aí para mim. Por que que eu escolhi, né, ir para este caminho da respiração consciente? Bom dia, irmã. Tudo bem? Por que que eu escolhi, né, respiração consciente? Por que que eu escolhi por este caminho? Sendo que existe o caminho da meditação, existem o caminho do Yoga Nidra, existem N caminhos, mas por que que eu escolhi este caminho? Né? Então, a minha formação é fisioterapia, né? Então, eu fiz técnico de enfermagem, depois eu fiz fisioterapia e sempre gostei da parte respiratória, né? Sempre gostei dessa questão do que o pulmão faz por nós, né? É tão essencial na vida da gente, a gente nem liga para ele. Mas é uma área que eu sempre gostei. E sempre me aprofundei ali nas questões fisiológicas, fisiopatológicas e anatômicas, sem olhar muito para essa questão mais holística relacionada a pulmão, tá? Aí, quando eu fui estudar acupuntura, aí eu fui entender a importância do pulmão, né? Não só como órgão, mas como força vital, né? Então, por que o pulmão está relacionado com o intestino grosso? Por que as minhas emoções estão relacionadas com o pulmão? Por que a minha pele se relaciona com o pulmão? Né? Então, assim, tudo está relacionado, nosso corpo, ele todo se integra, né? Então, se você tem, eu falo assim, me conte como é que você está emocionalmente, eu vou te contar qual é o órgão que está em desequilíbrio, qual é a parte, qual é o seu sistema que está em desequilíbrio, por uma emoção que você está sentindo. Por quê? Porque todo o nosso corpo, ele coordena essas emoções. Então, eu sei, se eu ando muito triste, muito magoada, é óbvio que eu vou ter problemas pulmonares, respiratórios e, consequentemente, né, num caso mais evoluído, questões de pele, que está relacionada às minhas emoções também, às minhas águas, né, que a gente fala. Então, todas essas partes do nosso corpo, eles se conversam, né? Então, eu fui entendendo isso, juntando essas pecinhas, como estudante, como terapeuta. Mas naquela época que eu estava estudando sobre isso, eu não aplicava tanto em mim, né? É como se eu estudasse para ensinar, né? Para atender meus pacientes, meus clientes, mas eu não usava isso para mim. Até que um dia a vida chama, né? Eu falo que em algum momento na sua vida você vai ser chamado ao despertar. E pode ser de uma forma muito maravilhosa, né? Naquele momento que você de fato leu algo e falou, nossa, eu vou por este caminho, é isso que eu quero. Ou a vida vai te trazer aí poucas opções de escolha. Então eu cheguei num momento que eu não tinha muita opção de escolha. Ou eu mergulhava para dentro de mim, ou eu ia perder minhas relações. Porque estava muito difícil de conviver, né? Não só dentro do meu casamento, mas também a minha relação com os meus filhos estava muito conturbada.
Por quê? Porque existia um desequilíbrio em mim que eu não identificava. Então, eu percebi que a saúde das minhas relações não estava legal. Então, foi a pergunta que eu fiz para vocês para a gente iniciar. Como é que está a saúde das suas relações? E aí você pode listar relacionamento com seus pais, o relacionamento com seus irmãos, com seus parentes, com sua família. Ah, eu me relaciono com todo mundo, menos com a minha família. Opa, tem alguma coisa aí, né? Não tô dizendo para você ir almoçar lá todo dia, mas eu preciso olhar, porque essa relação não tá fluindo. Se eu estou excluindo uma relação que deveria ser a primeira que eu deveria olhar, provavelmente tem alguma parte da sua vida aí que não tá funcionando. Alguma questão não tá legal, ou é profissional, ou é financeiro, ou é relacionamento. Você não consegue entrar num relacionamento, não consegue manter um relacionamento. E as nossas respostas, geralmente, estão lá na nossa família de origem, na nossa primeira relação, que é com o pai e com a mãe, né? Então, se eu não olhar para isso, eu não consigo resolver o meu problema atual, que na época era a questão do meu relacionamento, do meu casamento. Eu precisava entender o que estava acontecendo ali. Eram questões minhas, não tinha nada a ver com o meu parceiro. Né? Que eu falo para ele até hoje, nunca é o outro, é sempre a gente. Sou eu que fui buscar. Então, eu fui buscar por quê? Porque precisava algo se ajeitar. Só que acontece, eu sempre tive muita ansiedade, né? Então, uma urgência de resolver as coisas, tudo para ontem, atropela a vida, né? Eu não sei se você atropela as coisas, eu atropelava tudo, uma confusão na cabeça, nas ideias, né? Então, é aqueles pensamentos que não param. Eu tenho atendido uma paciente que está exatamente no ponto onde eu iniciei. A cabeça não para, nem para ela conseguir concatenar ali as ideias dela. Ela começa a fazer uma coisa, ela para, ela começa a fazer outra, ela para. Das coisas mais simples, como por exemplo, ela tá na cozinha, lavando uma louça, e de repente ela lembra que ela esqueceu algo lá no quarto. Aí ela larga a louça, ela vai pro quarto. Aí chega no quarto, ela vê um livro, ela se entretém com aquele livro. Quando ela vê, ela tá deitada lendo o livro, ela nem lembra que a louça ficou lá. Então, eu cheguei nesse nível de estar fazendo as coisas e larga e faz outra, e larga e faz outra com criança pequena. Então, todo esse desequilíbrio, óbvio que num futuro, num longo prazo, foi repercutir aonde? Na minha saúde. E aí eu tive câncer. Mas até chegar lá, foi um longo caminho que eu fui percorrendo, né? Eu fui caminhando assim. Ó, a Má falou que está exatamente assim. Então, pra vocês terem uma noção, teve uma vez que eu tava lavando a louça e a minha área de serviço fica na direção da cozinha. Eu olhei pra máquina de lavar, tinha a roupa pendurada assim, sabe, na porta da máquina, que é a minha, aquelas que abrem na frente. E eu fiquei, nossa, por que a roupa tava ali? Eu comecei a pôr a roupa na máquina e larguei e fui fazer uma outra coisa. Então, quer dizer, você tá fazendo várias coisas e não tá fazendo nada, na verdade. Agora, você imagina, se externamente tá desse jeito, imagina pra dentro, como é que não tá. Se a gente for pensar que o que tá acontecendo fora da gente é um reflexo do nosso interno, você imagina em que situação que eu vivia, né? Então, que nem uma amiga pergunta, nossa, como é que você faz para chegar na plenitude? Essa plenitude idealizada, ela não existe. Ela não funciona assim, porque a gente idealiza uma plenitude com base em outras pessoas, né? Você vê um pedaço ali de um stories de alguém, você vê uma foto de alguém e você julga, de acordo com seus filtros, que aquela pessoa está no momento de plenitude e felicidade. Mas na verdade você não consegue saber. A não ser que você tenha uma amizade com aquela pessoa e aquela pessoa vai te falar: nossa, estou vivendo este momento. Do contrário, ela fez uma imagem, ela conseguiu recortar um pedaço e te mostrar. E aí você se sente, às vezes, né, o cocô do cavalo do bandido, porque você se compara com aquelas pessoas. Então, eu sei o que eu tô falando porque eu já vivi isso. Então, enquanto a gente vive nesse mundo de comparações, a gente não olha para nossa história, porque tá acontecendo de fato ali na nossa vida e que tá passando assim, ó, despercebido. Eu olho hoje, meus filhos estão enormes, já estão com 11 anos, um vai fazer 11, eu tô fazendo 9. Passou.
Então, assim, eu não consigo ficar sentada lamentando o que já passou, né? Eu não posso fazer isso. Então, o que eu faço? O que eu consigo fazer hoje? E eu consigo aprender com essa jornada. Eu consigo aprender com esse caminho que eu já caminhei. E eu consigo escolher melhor para onde eu quero ir. Quer dizer que esse escolher vai ser tudo maravilhoso? Não necessariamente. Eu pego o mapa, tipo colocar no GPS. Você vai colocar o endereço para da onde você tá e para onde você quer ir. E aí você vai ver que no caminho tem uma padaria, tem uma loja, mas você não sabe em que condições é aquela padaria, em que condições está aquela loja, se aquela loja já fechou. Se é um caminho que você não conhece, e geralmente o caminho da nossa vida ele é desconhecido, eu falo, a gente só sabe de nome, mas a gente só vai conhecer quando a gente trilhar e passar. A respiração consciente vai te ajudar a parar e, opa, eu vou escolher este caminho. Não vou escolher este caminho. E aí é onde a gente começa a priorizar coisas, a trabalhar com o essencial. Só que vai muito além de eu simplesmente escolher superficialmente. Porque todas as escolhas que a gente faz, ela vem de um lugar bem profundo lá de dentro da gente. Então, para essa saúde dessas relações estarem ali permeando e em equilíbrio, e quando eu falo equilíbrio é movimento, as coisas estão acontecendo. Se não houver movimento, né, que nem eu esses dias uma cliente minha falando que a vida dela tá que nem uma loucura, então ela fez um desenho de uma montanha-russa. Eu pedi para ela, desenha como é que tá a tua vida hoje, né? E aí ela desenhou uma montanha-russa. E aí eu peguei para ela e mostrei um eletrocardiograma. Que o eletrocardiograma nada mais é do que em cima e embaixo, né? Vocês já devem ter feito um exame assim. E eu falei, isso é viver. Porque se tiver uma linha reta contínua, você já morreu. Acabou a vida para você. Então a vida ela vai ter este movimento. O que eu preciso é entrar neste fluxo, neste movimento, sem querer brigar. Agora eu não quero subir, agora eu quero descer. E a vida tá te mandando subir e tu tá querendo descer. Então essa teimosia entre você e o que a vida tá te apresentando é o que gera as nossas resistências. Oi, Ada, bom dia. É o que gera nossas resistências. E se a gente resiste, é mais difícil, gente. É muito mais difícil, né? Então, se você tá na fase da resistência, pare de brigar. Pare de brigar. Porque você vai perder, e vai perder feio, né? Então, assim, não brigue com o que tá te acontecendo. Aprenda com o que tá te acontecendo. E às vezes é um saco fazer isso. Às vezes é muito difícil. Tu não quer levantar, tu só chora. É como se você não conseguisse aceitar aquilo que está se apresentando. Você tá com uma vontade de comer um doce maravilhoso, aí você olha na vitrine aquele doce, quem nunca? Aí quando você compra o doce, você põe na boca, ai, que decepção. Quem nunca comprou um doce olhando ele lindamente quando você come é uma decepção? Às vezes, o que está se apresentando na tua vida tá te gerando essa sensação de decepção, porque não era isso que você tinha planejado, não era isso que você queria, mas é o que é. Então, quando eu começo a pegar ferramentas que existem para que eu consiga vivenciar este momento e atravessar esta fase, é fluir. Esse é o pleno. Isso é estar em plenitude. É você fazer o que precisa ser feito de uma forma que fique bom para você, sem dor, sem sofrer. E aí, a gente vai falar de relacionamento de pais, né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente não tem como falar sobre relacionamento com pai e mãe sem olhar para nossa história. Como foi essa história? Ai, mas eu adoro meu pai e minha mãe, a gente se dá super bem. Mas faz tempo que eu não vou visitá-los. Quando foi a última vez que você ligou? Quando foi a última vez que você fez uma videochamada? Quando foi a última vez que você fez um bolinho e levou lá na casa da sua mãe para tomar um café com ela? As pessoas se enganam quando a gente fala sobre relacionamento de pai e mãe. Porque a gente tem uma questão social aí que te cobra e te exige. A gente tem o que internamente você tem mágoas e ressentimentos do que foi a sua infância, do que foi a sua vida na juventude, quando você era mais nova. A relação com a sua mãe era um caos, com seu pai também,
né? Ou eles se separaram e você ficou no meio desse separação. Então, cada um tem a sua história, né? E não existe a história boa e a ruim, existe a história. Então, quando eu me aproprio da minha história, quando eu paro de infantilizar e romantizar a maternidade, paternidade e o papel desse homem, desta mulher, que foi meus pais, eu começo a entender, muitas vezes, o que foi aquelas atitudes e ações que eles tiveram. E que eles fizeram o que eles podiam, assim como hoje eu, como mãe, faço o que posso, faço o meu melhor. E às vezes esse meu melhor para os filhos não é melhor. Eles queriam mais, eles queriam algo diferente. Então perceba, quando a gente está nessa posição de a vida está me dando algo, mas eu não quero isso que a vida está me dando, eu quero algo melhor, eu quero algo. Quem faz isso? É a criança. Então, enquanto eu não... Adultecer, que nem diz uma consteladora que eu acho o máximo, adultecer dá um baita de um trabalho. E a gente às vezes passa uma vida tentando ficar adulto. E é muito processos que a gente atravessa para conseguir de fato ser adulto. Então, não tem como eu ter um relacionamento de casal próspero, abundante, maravilhoso, se eu não me relaciono com meu pai, com a minha mãe. Porque as bases de relações vêm dali. E se eu não tenho uma base, eu vou acabar fazendo o quê? Do mesmo jeito que eu quero que minha mãe me dê a atenção que ela não me deu quando eu era criança, então eu cresci uma pessoa carente de atenção e de amor. Quando eu for para dentro de um relacionamento, eu vou projetar neste relacionamento que este parceiro, parceira, me dê o que está faltando. Que é esse amor, é essa atenção que minha mãe não me deu, meu pai não me deu, porque eles tinham uma vida ABCD lá. Então, eu preciso entender, como é que eu faço isso? O que a respiração consciente tem a ver com isso? Se eu não paro e começo a criar uma prática dentro dessa rotina de exercícios, é exercício mesmo, como se você fosse para uma academia. São exercícios que você faz, eles vão te trazendo mais centramento, mais tranquilidade. A tua cabeça, ela vai desacelerando e a gente desacelera. Porque foi passado para nós que a gente tem que estar produzindo 300 por hora. E não é assim. A vida real não é assim. Eu mando um e-mail para você agora, você está no Japão, você vai receber o e-mail no minuto que eu estou mandando. Só que quando a gente fala de processos, de relacionamento, de gente, de humano, não é assim, não é assim. E o que as pessoas buscam hoje é um imediatismo para relações. E não funciona assim. Porque o fato de eu estar te falando aqui sobre seu pai e sua mãe já te passou 1000 coisas na sua cabeça. E o fato de você ir lá, estudar sobre isso, aprender sobre isso, consultar pessoas que estão ali te orientando sobre isso, terapeutas, consteladores, o que quer que seja, o fato de você fazer uma constelação familiar, a Ada está aqui, pode confirmar isso, não resolve o seu problema. Não é uma constelação que vai resolver o seu problema, a sua relação com seu pai e com a sua mãe. Então, entendam, é muito mais profundo do que simplesmente eu ir ali e achar que eu resolvo com uma constelação familiar. E não vai resolver. Então, o respirar, ele vai fazer com que você se conecte com você, com o seu corpo, com suas emoções, com a sua história. Porque aí existem práticas que te fazem num mergulho mais profundo através da respiração. Através de uma condução. Aí você pode chamar de meditação guiada, você pode chamar de hipnose, você pode chamar do que você quiser. Né? Eu não gosto de ficar rotulando coisas. Eu chamo de respiração consciente com exercício ou respiração consciente com visualização. Essas são as minhas definições, porque é isso. Você vai respirar de forma consciente e você vai trazer imagens na sua mente que eu vou te conduzir. É isso. Então, vai muito além de simplesmente, porque agora é super bom meditar porque eu li e eu tenho aquele aplicativo de meditação. Então eu sento lá, escuto os 12 minutos da meditação e pronto. E a vida continua um caos. Porque não é só aquilo que você precisa realizar. Vai além, tá? Vai muito além. Então, relacionamento com os pais, ok. Claro, gente, porque para aprofundar nisso, eu vou precisar de umas 3 horas para falar de ordem, de pertencimento e de equilíbrio.
né? Então, não adianta eu querer numa live aprofundar nisso. Eu preciso que vocês, nesse primeiro momento, entendam o que faz parte e o que a respiração consciente me ajuda. Cada caso é um caso, né? Então, a gente vai destrinchando estes temas aí ao longo desses próximos domingos, né? Então, assim, estar aqui todos os domingos faz com que a gente vá diluindo esses conteúdos para que fique mais fácil de vocês entenderem. E aí sim, pô, eu quero me aprofundar nisso, aí é um outro papo. Aí a história não é numa live dentro do Instagram. Aí é uma coisa fechada, fora deste ambiente, para que você possa, de fato, aproveitar aquilo ali, se você achar que isso é para você. E aí a gente parte para o nosso próximo relacionamento, que é relacionamento de casal. Quando a gente está casal, né, seja namorando ou casado, né, a gente tem uma tendência a viver para o outro, né? Eu não sei vocês, mas eu era assim. Então, tudo é para o outro, né? Então você se arruma para o outro, você faz isso para o outro e a gente vai fazendo porque a gente quer agradar. Porque a gente quer viver bem, porque a gente quer que o outro também fique feliz. E a gente vai fazendo isso, esse movimento de agradar o outro. Quando a gente se percebe, a gente está ali copiando a mãe do outro para agradar o outro. É uma loucura isso, mas acontece. Só que o relacionamento de casal, ele dentro, né, do olhar sistêmico, ele é uma relação de troca. É uma relação de iguais ali, onde eu tenho a minha responsabilidade dentro daquela relação e ele tem a parte dele de responsabilidade dentro da relação. E se essa relação acabar, por qualquer motivo, eu tenho a minha responsabilidade lá e ele também tem a dele. Então, eu tô atendendo 3 pessoas que estão em processo de separação. Pelo incrível que pareça, as 3 pessoas ainda culpam os seus cônjuges pela separação. Então, enquanto eu culpo o outro, eu ainda não assumi a minha responsabilidade diante daquela relação. Então, se você está dentro de um relacionamento, qual é a sua parte dentro deste relacionamento? É atender a necessidade do outro? Sim, é. E também atender a sua necessidade. Como mulher, como pessoa. Então, relacionamento de casal é um papo, cara, vai muito longe. Muito longe e muito profundo. Porque eu não posso esquecer, lembra que eu falei que a gente tem lá o nosso pai e a nossa mãe? Então, o nosso cônjuge também tem o pai e a mãe dele. Ele também traz as questões sistêmicas dele dentro do nosso casamento. E isso se arrasta e vai para os filhos também. Respinga lá nas crianças, né? Respinga no trabalho. Porque tudo é sistema. Então, quando a gente for falar lá de trabalho, vocês vão ver que o relacionamento com o pai e com a mãe reflete lá no seu trabalho, no seu sucesso profissional. Né? Então, mas eu quero ser visto, eu quero ser reconhecido, meu chefe não me reconhece. Quem não te reconhece? Aonde não tem reconhecimento? Aí quando a gente vai investigando, tá lá no pai e na mãe. Que você também queria ser visto quando era criança, né? E você não foi visto porque seus pais estavam ocupados, eles trabalhavam, e você ficava sozinho, e você ficava com a babá, com a empregada, sei lá eu. Então, seus pais não davam atenção para você. Ou eles davam, na medida do possível, atenção, e você, como criança, fixou aquela informação de que já que você não almoçava com o pai e com a mãe, só no final de semana, então você colocou aquilo como uma falta. E aí você vai para uma vida adulta, para um relacionamento de casal com esse sentimento de falta. Sempre tá te faltando alguma coisa. Nada tá bom. Então, pro casal, e tem um livro que eu adoro que é acho que é 5 formas de se relacionar, não me lembro o nome agora, depois eu ponho para vocês. Que foi um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a estudar constelação familiar, que falava exatamente sobre relacionamento de casal. Como é que o outro representa amor, né? Como é que o outro se sente... Quando eu presto um serviço para o meu marido, por exemplo, eu faço algo para ele, eu faço uma comida que ele gosta, isso para ele é amor. Isso para ele é como se fosse um eu te amo. E para mim, quando me ajuda com as questões da casa, tipo... né? Fiz isso, coisas da casa. Para mim, isso também é eu te amo. Então, às vezes, você presenteia a pessoa com várias coisas e a sensação que você tem é que nada tá bom para ela. Porque, 5 linguagens do amor. Exatamente, Má, obrigada. Tem das crianças também, que é sensacional.
né? Porque cada criança vai interpretar. O que quer dizer esse livro, né? Cada um de nós representa o amor de uma forma. A forma que eu represento é bem diferente da forma que o meu marido representa e que os meus filhos representam. Mas eu dou o amor para eles do jeito que eu acho que tem que ser, porque eu represento de uma forma e é desse jeito que eu entrego. Só que às vezes para o outro não é isso, não tá bom. E eu vejo muitos casais às vezes se separando e eles nem chegaram nesse nível ainda aqui de entendimento, de que ele recebe de outra forma e você não tá conseguindo dar, porque você simplesmente não parou para olhar a necessidade do outro. Então, se relacionar é um processo, né? Relacionamento de casal é um estudo, acho que para a vida inteira. Então, quando eu vejo casais, né, 60 anos de casado, eu falo, gente, ó, uma faculdade ali, pós-graduação, PhD, de relacionamento. Porque não é só ceder para o outro, ou só fazer a vontade do outro, mas é haver um encaixe entre as suas necessidades e a do outro. Só que não tem como você fazer isso sem se conhecer. Porque se você não sabe o que é bom para você, como é que você acha que o outro vai saber? Né? Então eu falo assim, eu não gosto muito de brincar de adivinhação, porque eu sou péssima para adivinhar. Eu não sei adivinhar. Então eu preciso que você seja claro comigo e fale o que você quer. Então às vezes o casal tem esses jogos emocionais que acontecem. E é um saco isso, né? Então há relacionamentos abusivos. E aí tem um monte de coisa. E quando eu falo relacionamento abusivo, não é só o homem abuso da mulher. Não, abuso de todos os jeitos. Quando você exige demais do outro, é um abuso também. Quando você quer que o outro dê algo que ele não tem nem capacidade, nem consciência para te dar. Quando você exige que ele esteja presente em situações que para ele é difícil estar presente e você não consegue parar para pensar e entender por que para ele é difícil aquilo lá. Então, assim, relacionamento de casal, ele é um estudo, primeiro sobre nós, individualmente. Então, antes de eu casar, eu era eu. Quando eu caso, não sou mais eu, é nós. E esse nós é complexo, muito complexo. Eu admiro quem casa várias vezes, porque realmente, eu falo que é a pessoa que quer se descobrir na vida. Ela ainda não se descobriu, então ela vai casando e vai sendo feliz, assim. Ou não, não é mesmo? E aí, a gente vem para relacionamento com os filhos. Então, voltando lá. Relacionamento com os meus pais. Se essa relação não está trabalhada aqui dentro, eu vou lá e caso. Aí eu pego o meu marido com a família dele e o sistema dele e a gente se emaranha num casamento. Porque casamento é emaranhado, né, gente? Quem aqui é da constelação familiar sabe, casamento é um emaranhado, né? E aí, não contente nesse emaranhado, a gente ainda tem filhos. E aí o emaranhado, ele só aumenta. E o que acontece? Quando a gente tá em casal, a gente decide ter filhos, por exemplo, né? Eu escolhi ter, né? Mas tem casais que simplesmente acontece a coisa ali. E esses filhos vão levar o quê? Eles vão pegar a minha parte, a parte do meu marido, e vão levar para eles. Então, tudo que eu excluí na minha vida e meu marido excluiu na dele, as crianças representam, as crianças mostram os excluídos aí pra gente, né? Mostra. Então, eu falo que os filhos, eles mostram quem a gente é, em toda a sua beleza e toda a sua feiura, né? Toda a nossa luz e a nossa sombra, os filhos mostram pra gente, ali, na cara. Então, o que a gente precisa trazer para o entendimento? Que a criança, ela não está te provocando, né? Na verdade, é uma provocação para que você se movimente. Dificuldade com filhos está relacionada a movimento que os pais não estão fazendo, não estão se olhando. Eu sei porque eu vivo isso, né? Então, as questões com os filhos é um processo de olhar para os pais. Agora, se o casal não está em sintonia, está em disputa, seja por questão de salário, disputa por posição, disputa para quem sabe das coisas. Se o casal está em disputa, as crianças não estão sendo vistas. E se elas são pequenas, elas precisam do olhar dos pais para se dar bem, né? Para que a coisa esteja funcionando.
Então, como é que você vai conseguir se relacionar com seu filho com a maior sinceridade do mundo se você tá com uma baita raiva? Tá com raiva do seu marido. Que amor é esse que você vai ter para essa criança? Não vai ter, gente. Não vai, eu sei, não vai. Porque eu não tinha amor para dar, só tinha raiva para dar. E quando a gente só tem raiva para dar, a gente distribui aquilo que a gente tem. Então, era muito difícil as relações por aqui. Tá travando, gente? Responde aí pra mim. Na internet tá ok aqui. Vê se melhorou. Me avisa aí se estiver travando, tá bom? Que a gente retoma. Melhorou? Ah, ok. Então eu vou continuar. Se continuar travando, vocês me avisam, tá bom? Que aí eu mudo a rede aqui. E aí, o que acontecia? Para as crianças, o que eu tinha? Raiva. Muita raiva. Era uma ira que eu não sabia de onde vinha. E era isso que eu distribuía. Uma irritabilidade misturado com impaciência, né? Uma ansiedade insana, e eu entregava isso para meu relacionamento de casal, entregava isso para os meus filhos. Ah, mas para os meus pacientes, olha, eu trabalhava e entregava o meu melhor para meus pacientes. De verdade, eu não estava entregando para eles, porque eu não tinha para dar. Então, quando eu me dei conta disso, eu tive um choque. Porque como é que eu vou atender pessoas, pacientes, para que eles melhorem, né? O seu braço, as suas manchas, na época eu trabalhava com pele. Como é que eu vou trabalhar isso se eu não me trabalho? Se eu não vou buscar? E apesar de fazer terapia na época, porque a gente acha que fazer a terapia resolve. A terapia ajuda, mas ela não vai fazer a sua parte, o seu trabalho. A terapia ela vai te direcionar, seja qual for. Ela vai te dar um direcionamento. Você vai ter com quem se abrir, com quem conversar, e a pessoa vai te entender e não vai te julgar. Mas só isso não vai resolver, porque você vai ter que ter ações práticas para mudar isso, né? Esse estado. Então eu tive que buscar, não só para estudar, né? Então foi aí que eu mergulhei no universo de cursos e mais cursos para me achar. E conforme eu fui me achando e me curando, eu conseguia ajudar muito mais as pessoas. Eu conseguia muito mais trazer caminhos possíveis ali para você testar. A respiração consciente ele é um treino, eu já falei aqui. E a gente vai treinar. E se não funcionar para você dessa forma, a gente encontra uma outra forma. E se não der da outra forma, a gente encontra uma terceira forma. Porque existe N formas de fazer. Tem pessoas que na primeira vez que faz, já consegue, já responde super bem. E tem pessoas que ainda não. Por quê? Porque eu tenho várias crenças, eu tenho camadas, né? Eu falo que a gente tem camadas de crenças. A gente leva uma vida colocando várias carcaças em cima da gente. É como se a gente vestisse vários casacos, assim. Vai vestindo ao longo da vida, para atravessar situações, para passar por processos de separação. A gente vai colocando todas essas coisas em cima da gente. Então, para eu chegar em mim, eu tenho que primeiro tirar essas coisas de cima de mim. Só que não é simplesmente, eu quero tirar e vou lá e tiro. Não, porque junto com esse tirar, eu carrego um tantão de culpa, um tantão de arrependimento, um tantão de medo. Então não é simplesmente vou lá e tiro. Não, eu até tiro. E quando eu tiro bem consciente de que eu vou tirar por causa disso, disso e disso. E se as pessoas não entenderem, ok, eu vou saber lidar com isso. Então, existe aí todo um processo para que você consiga, de fato, ir se desprendendo. E para melhorar as relações, todas essas relações, para que elas estejam em harmonia com você, com aquilo que te faz sentido, você vai ter que buscar você primeiro. Então, não tem como eu salvar as relações com os meus filhos, no meu casamento, se eu não conseguir ainda me relacionar comigo. Eu ainda não consigo olhar para mim, ver todas as perebas que eu tenho e aceitar, ok, tenho, vou limpar cada uma dessas feridas, vou tratar cada uma dessas feridas. Eu sempre falo, né? Você não precisa arrancar
tudo de uma vez. Você começa dedinho, vai pela ponta do dedo e você vai devagarinho fazendo esse processo com você de uma forma muito amorosa, acolhendo quem você é em essência, né? Quem você é de verdade, com todas essas coisas que você passou uma vida escondendo de você mesma, você passou uma vida escondendo dos seus relacionamentos e coisas que você nem sabe, que estão aí, ó, bem por debaixo desse tapete. Só que chega uma hora que o tapete, você já guardou tanta coisa que quando a pessoa entra na sua casa, ela, nossa, o que tem ali debaixo daquele tapete? Tá escancarado. E aí, quando chega nesse nível, não tem mais o que fazer, minha gente. É só limpar mesmo. É tirar o tapete e ir tirando uma coisa de cada vez ali e fazendo. E se você cansar, tá tudo bem. Você para, descansa e depois você retoma. Não tem ninguém te cobrando velocidade dentro desse processo. A cobrança, ela é sempre sua, com você mesmo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu pedi para vocês anotarem, se vocês puderem anotar num papel, que nota você dá para cada relacionamento desse que eu trouxe aqui para você. Que nota que você dá para o seu relacionamento com seus pais, que nota você dá para o seu relacionamento no seu casamento, e que nota que você dá para o relacionamento com seus filhos. Está tendo tempo para ouvi-los? Você está conseguindo se ouvir? Você consegue passar tempo de qualidade com essas pessoas? Ou você está com essas pessoas e com a cabeça lá naquilo que você deveria estar fazendo para entregar aí uma produtividade? Então, assim, ter esses momentos sem se sentir culpada. Eu sei que quem é mãe aqui sabe do quanto a gente se culpa por não estar com a criança tempo suficiente. A gente acha que deveria estar mais. Só que às vezes não é esse mais, é o como, é em que condição você dá. Às vezes uma caminhada com essa criança de carro, batendo um papo, dando risada, vale muito mais do que você ficar sentado ao lado dela no seu celular e ela vendo um desenho. E você acredita que isso é um tempo de qualidade para ela, e não é. Então, a gente precisa rever algumas coisas que a gente faz e que a gente foi condicionada a fazer e já não tá funcionando mais, né? Você já tá vendo aí na tua rotina que, meu, não tá funcionando. Alguém tem coragem de colocar a nota aqui neste chat? Se alguém tiver coragem, por favor, coloque a nota, como é que tá? Eu vou repetir, entrou um monte de gente aqui. Então, assim, que nota você dá pro seu relacionamento hoje com seus pais? Que nota você dá pro seu relacionamento de casal? E que nota que você dá pro seu relacionamento com os seus filhos? Né? Aqueles corajosos, por gentileza, coloque sua nota aí. Quando a gente escreve sobre isso, né? Que nota você dá? Olha lá, a Gabi colocou casal 9, olha que lindo. E com a sua mãe, que nota você dá? Gabi é minha irmã, gente, por isso que eu tô fazendo essa piadinha com ela aqui. Mas relacionamento de casal, ele é um exercício, né? Com os pais 8 e sem filhos. Então, assim, olhe para a nota que você tá dando e como é que você se sente com essa nota que você tá dando. E o que pode melhorar? O que você pode fazer, se comprometer com você mesmo, de melhorar essa nota aí que você deu. Eu sei que é muito delicado. Ó, a Má colocou 3 com a mãe. Porque assim, se a gente tem um relacionamento muito difícil com a nossa mãe e a gente é mãe, a gente já começa a entender o que será esse relacionamento com os meus filhos, entende? Então, quando a gente começa a se aprofundar e estudar mais sobre isso, você começa a entender que, opa, eu preciso resolver isso aqui dentro. Às vezes a mãe nem tá mais neste plano, meu pai não tá mais aqui. E já faz alguns bons anos, a minha irmã sabe disso, que eu venho trabalhando a minha relação com ele aqui dentro. Porque o trabalho, gente, ele é aqui.
Você não vai chegar para ninguém, para marido, para mãe e falar: olha, eu tô fazendo um trabalho. Não é assim que funciona. Tudo acontece aqui dentro. Primeiro aqui, aqui. A gente intercala, né? Na mente e no coração. Na mente e no coração. O trabalho, ele é aqui. Ó, a Ada colocou com os pais 7, com os filhos 8 e sem relacionamento. Então, percebam quantas coisas tem aí por trás desse tapete de vocês. Quanta coisa tem por baixo desses tapetes. E eu honro cada tapete aqui. Porque eu sei o quanto é desafiador pra gente vivenciar isso. Às vezes, a gente acha que só ir lá conversar resolve. Mas não, às vezes não é só conversar. E se a pessoa não tá mais neste plano, como é que você conversa? Entendam que são questões mais aqui, ó, do coração, mais lá dentro. E a gente consegue ir aprofundando e entrando dentro da gente para achar onde tá. O que eu preciso levantar, dar uma limpadinha, apoiar novamente? Que mobília que eu posso tirar, eu posso doar, eu posso vender? E o que eu posso tocar fogo? Porque eu adoro um fogo. Quem me conhece sabe, eu amo o elemento fogo. Sou apaixonada por ele. Talvez é por isso que eu sou tão pita. Né? Então, assim, enquanto o meu elemento fogo estava muito desequilibrado dentro de mim, eu era fogo, né? Então, não tem papas na língua, fala o que pensa, é grosseira com as pessoas, né? É grosseira com os filhos, com o marido. É um horror. É um horror. Mas para a sociedade, é uma querida. Então, é um esforço, gente, colocar essas máscaras e ficar com elas, sustentar essas máscaras, não dá. Não dá. A gente adoece com essas máscaras, com essa quantidade de peso que a gente carrega. Então, tem caminhos para a gente sair. O primeiro passo é eu preciso reconhecer o que eu vou resolver. Para que lado eu vou primeiro? Eu não consigo trabalhar tudo ao mesmo tempo, mas eu tenho certeza que quando você escolhe uma coisa para trabalhar, todas as outras recebem também. Todas as outras são impactadas. É muito maravilhoso isso. E aí a gente vai fazer uma prática de respiração consciente com visualização, né? Se você puder sentar aí, aonde você está, numa postura que fique confortável. Tem práticas que são feitas sentadas e outras deitadas. Existe um porquê disso, tá? Nem vou me aprofundar nisso aqui agora. Mas quando eu tô sentada, eu exijo do corpo uma estabilidade, né? Eu exijo que o meu corpo fique alinhado. E lá no meu inconsciente, essa informação também chega de alinhamento e de postura. Então, às vezes, para algumas pessoas que não estão habituadas, sentar com a coluna ereta, fechar os olhos e alinhar a cabeça, soltar, relaxar os ombros, exige tanto daquela pessoa, daquele físico, tamanho descompensado ela está interno. Então, quanto mais fácil é para você sentar e ficar, internamente é igual, tá? Então, o nosso corpo ele vai sempre responder. Então, tá difícil tocar, né? Fazer uma flexão de tronco para frente e encostar as mãos no pé, tá difícil. Tá faltando flexibilidade no corpo, tá faltando flexibilidade na vida, nas ações do cotidiano. Tá torto? Então tá torto, né? As coisas precisam se alinhar. Então, precisamos estar alinhados, não só com a nossa postura externa, como a nossa postura interna também. Então, fechem os olhos de vocês um pouquinho. E a gente vai iniciar essa prática, então, para a gente encontrar dentro de nós partes nossas, pecinhas nossas. Então, imagina que você é um quebra-cabeça de milhares de peças. E para essa prática, você vai começar a inspirar e soltar pelo nariz. Inspira e solta o ar. Com consciência, então, quando eu falo com consciência, você puxa e solta. Você está fazendo esse ciclo, não é natural, né? Você tá forçando ele a acontecer, então é exatamente isso. Respire com consciência, então, agora. Inspira e solta.
E coloque o foco da sua atenção lá no seu umbigo. Como se uma luz estivesse bem na frente do seu umbigo. Essa luz entra pelo seu umbigo e atravessa e sai lá nas suas costas. E você mantém o foco da sua atenção nessa luz que está atravessando o seu corpo. Então, alguns pensamentos podem querer atravessar na sua mente, você deixa eles passarem, como se fossem nuvens. Vai vir também um julgamento, porque você não está entendendo o que isso quer dizer, até onde isso vai te levar, então você pode também estar julgando. Deixe com que esse julgamento passe e você continua respirando e mantendo o foco da atenção lá no seu umbigo, nessa luz que te atravessa. Inspira, solta o ar. E tente visualizar uma imagem nessa luz. Que imagem se apresenta aí na sua tela mental quando você foca a atenção nessa luz do seu umbigo? Deixe com que essa informação fixe aí na sua mente e tente levar essa mesma imagem para o seu coração. É possível levar essa mesma imagem para o seu coração? Ou é difícil e você não consegue sustentar a imagem no coração? Se você não conseguir, tudo bem. Mantenha a imagem na mente e lá no seu umbigo. Inspira profundo, solta bem lento. Inspira grande, enche o peito de ar o máximo que você consegue, sustenta esse ar aí, retém o ar. E quando você não conseguir mais, você vai soltar suave e profundo pelo nariz. Não perca o foco da imagem. Continua respirando, enchendo o peito de ar, retendo no máximo que você consegue e soltando. Respire suavemente, sem forçar, deixando o ar entrar e sair de forma natural. Como se essa imagem pudesse se dissipar no espaço. Permita com que ela se fragmente em pequenos grãos sobre o alto da sua cabeça, e esses grãos vão caindo sobre você como uma grande chuva dourada. Inspire e solta o ar. Mantenha a atenção na respiração. Observe a sua postura, leve a atenção para os seus pés, faça pequenos movimentos dos pés e das mãos, e quando você se sente pronto, você pode abrir seus olhos. Todo mundo aí? Como é que foi essa prática para vocês? Conta para mim como foi.
Não fica se questionando se você não conseguiu visualizar nada. Se sua cabeça nem parou para você conseguir formar essa imagem. A minha proposta aqui é que você experiencie isso. Deixa essas perguntas. A Má falou que é relaxante. Deixa essas informações circular aí em volta de você. Não queira agarrar a informação. Deixe ela. No momento que você menos espera, vem o insight. Quando a gente está no processo, a gente se abre para isso, a gente vai recebendo insights internos das coisas que acontecem fora e você vai linkando essas peças. Nós somos milhares de peças, né? Então, muitas estão desencaixadas, algumas já se encaixam com mais facilidade, mas tem outras que a gente está ali, ó, tentando enfiar o cubo no triângulo. Sabe? Criança ali enfiando o cubo no triângulo e não funciona. Não tá dando mais. Então, para de tentar enfiar o cubo no triângulo e deixe com que as peças se encaixem. Para de fazer força. Se você estiver fazendo muita força para algo, não é esse o caminho. Seja para manter um relacionamento, seja para melhorar relacionamento com os filhos ou com os pais. Que foi o tema que a gente trabalhou hoje. Tá? Então, assim, essa live ela vai tá dividida em 3 partes, tá? Na próxima semana, a gente vai falar em relação à nossa saúde física e à nossa saúde emocional. E se eu perceber que tá muito denso, a gente fica só na saúde física e depois eu faço saúde emocional. Porque a ideia aqui é ficar leve. É eu começar a pegar essas informações e conversar comigo e ver onde é que eu preciso ajustar. O que não tá bom, que eu acho que pode melhorar, o que eu posso descartar. O que é relevante, o que é essencial, o que é importante para mim. Então, a gente vai nesse caminho aí, nessa busca, vamos juntas, ok? Eu vou deixar nos stories, assim que a gente encerrar aqui, tem uma meditação guiada chamada Transformação Consciente, tá lá no Spotify. Eu acho que eu gravei ela em 2019, eu não me lembro, porque ela é antiga, tá? Mas ela vai te ajudar muito nesse processo. Eu acho que ela tem uns 20 minutos. Depois dessa meditação longa, nunca mais eu fiz meditações longas para deixar disponível para as pessoas, a não ser para os meus alunos e pacientes, que eu gravo individualmente para cada um. Cada um recebe a meditação que precisa para aquele momento que está atravessando e você vai treinando em cima disso. Mas aquelas que estão ali, ela é meio geral, todo mundo pode fazer, não tem contraindicação, tá? E aí ela tá disponível lá no Spotify e no meu site também tem. Mas eu vou deixar ali depois nos stories para vocês acessarem pelo Spotify direto ali no linkzinho, acho que fica mais fácil, né? Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui comigo ao vivo, você que vai ver depois. Eu espero que esse comecinho, né, de entender como parar para respirar tem vantagem nessa vida. Então, a gente vai se falando. Se você tiver dúvidas sobre o que a gente conversou aqui, você pode me mandar pelo direct ou pelo WhatsApp. Lá no link na bio tem meu telefone, tem meu WhatsApp. Então, você pode me mandar ali suas perguntas, suas dúvidas, questionamentos, suas reclamações também aceitamos. E aí, e sugestões, né? E a gente vai conversando por aqui. A gente se vê durante a semana. Eu não me comprometo a fazer stories todo dia, porque não é sempre que dá tempo de eu fazer, não é sempre que dá realmente, né? E eu não tô aqui para ficar cumprindo papel, sabe? Aí tem que fazer stories. Não, eu faço o que dá, quando dá, do jeito que dá. Quando dá, a gente grava horas, quando não dá, é o que tem, tá bom? Espero vocês no próximo domingo, 9h39, a gente se vê aqui para a segunda parte do que a respiração consciente pode fazer por você e pela sua vida. Um beijo enorme, ótimo domingo para todo mundo.